Olá pessoal, esse vídeo eu vou trazer a solução comentada, né, ou melhor, a resolução comentada da prova de matemática do Avaliar ETRI, edição 2022, da Secretaria de Educação do Rio Grande do Sul, que ocorreu na semana de 7 a 11 de março desse ano, 2022, tá bom? Ela consta de 25 questões, começa com a questão de número 27, porque as questões anteriores correspondem à prova de português, de língua portuguesa, tá bom? Então eu vou começar a fazer a solução comentada e qualquer coisa, se vocês ficarem em dúvida em alguma das soluções, alguma das resoluções, vocês podem comentar aí na área de comentários desse vídeo, tá bom? E assim que possível responderei, tentarei, né, caso haja alguma dúvida ou não tenham entendido a forma como foi feito, como foi encontrada a resposta, a gente pode tentar arrumar uma outra maneira de explicar para que a coisa fique bem sedimentada, né, que vocês possam compreender, né, o objetivo de cada uma das questões. Tá legal? Tá legal? Então vamos começar com essa primeira aqui. Eu vou dar uma lida no enunciado. Em uma escola foi realizada uma pesquisa com os alunos da turma de oitavo ano para saber a renda familiar mensal de cada um deles. O resultado dessa pesquisa está representado no gráfico abaixo. Então, a questão ela enuncia, né, a proposta que é condensar os dados a respeito da renda familiar mensal dos alunos das turmas de oitavo ano. E aí questões desse tipo, eu considero elas relativamente simples, desde que você entenda com o mecanismo por trás dela. Por exemplo, questões que têm gráficos e tabelas que são relacionadas entre si, o que acontece? Quando a gente faz uma pesquisa, a gente coleta dados. Esses dados ficam espalhados, né? São uma série de valores, de números que eu estou querendo pesquisar. E aí, para condensar isso, para que eu possa ter um retrato dessa pesquisa, eu faço uma tabela. E aqui, as alternativas referentes a esse gráfico estão aqui na parte de baixo desse slide, né, que é a alternativa A, B, C e D. Então, percebam o seguinte, as tabelas são idênticas em termos de formato. Elas têm duas colunas. Uma das colunas referente à renda familiar em salários mínimos e a outra coluna quantidade de alunos. Quando isso acontece e há um gráfico relacionado a essas tabelas, percebam que o nome, né, a linha de título de cada coluna, ela corresponde a um dos eixos do nosso gráfico, que nada mais é do que um gráfico do plano cartesiano. Tá? Então, nós vamos ter um eixo horizontal e um eixo vertical. Então percebam que o título de cada um dos eixos corresponde ao título de cada uma das colunas. Então, esse eixo vertical aqui, o nome ele está fazendo referência à quantidade de alunos. Então, é essa coluna aqui, segunda de cada uma dessas tabelas. E o eixo horizontal corresponde à renda familiar, que nada mais é do que o título da primeira coluna. Tá certo? Então, o que a gente vai. O que está sendo solicitado, né? O que está sendo solicitado é a pergunta que está logo abaixo do gráfico. Qual é a tabela que melhor representa os dados apresentados nesse gráfico? Então, são 4 tabelas com 4 alternativas. Nós vamos comparar essas tabelas com os valores que estão sendo fornecidos no gráfico. E vocês vão ver que ela é bem direto. Se você prestar atenção no que cada um dos eixos está pedindo e dar uma olhada em cada uma das linhas que representam as suas colunas respectivas, vocês vão ver que é bem simples resolver questões desse tipo. Tá bom? Então, para que a gente consiga dar um zoom melhor,
uma visualização melhor na tabela e no gráfico que estão relacionados, eu selecionei um pedaço desse slide para dar um zoom, né, ou seja, ampliar um pouco, né, porque aqui a tabela está um pouco pequena, e aí com essa ampliação vai ficar bem visível isso que eu estou querendo falar para vocês. Tá legal? Então, gente, aqui eu fiz uma ampliação para ficar mais visível. Então nós temos o nosso gráfico, aqui está o título da coluna do eixo vertical, correspondente a essa segunda coluna da tabela, e aqui o título do eixo horizontal, correspondente à primeira coluna da tabela. Então todas as tabelas de todas as alternativas A, B, C e D, elas têm o mesmo formato. Tá? Então vamos dar uma olhada aqui. Ó. Deixa eu trocar de cor. Então, o primeiro dado do meu gráfico é abaixo de 3, o quê? Renda familiar em termos de salário mínimo. Então, abaixo de 3, está aqui, ó, renda familiar em salário de mínimo, abaixo de 3 corresponde a essa primeira parte aqui do gráfico. De 3 a 5, essa segunda coluna, de 5 a 7, a terceira coluna, de 7 a 9, a quarta coluna, e acima de 9, a última coluna. Tá certo? Então, na coluna, no eixo vertical, nós temos os valores. Percebam que aqui a gradação é de 5 em 5. Ó. Vai de 0 a 5, depois 10, 15, 20, até chegar em 50. Nenhuma das pessoas pesquisadas, nenhum dos alunos pesquisados tem uma renda familiar que chega a 50 salários mínimos. Tá bom? Mais do que a quantidade de alunos pesquisados. Tá? Então, percebam que como que os dados do gráfico se encaixam na tabela. Então o nosso trabalho é pegar a informação que está sendo visualizada no gráfico e olhar para cada uma das tabelas. Essa questão é simples porque as outras alternativas elas se eliminam automaticamente. Percebam aqui, olha, abaixo de 3, nós temos um teto aqui, um máximo de 25 alunos. Tá? 25 alunos estão dentro de uma faixa de até 3 salários mínimos. Então, nós vamos ver aqui na primeira alternativa, olha, abaixo de 3, 25 alunos, corresponde ao que está colocado aqui no gráfico. Tá? Então, vocês percebam que as outras alternativas não se enquadram nessa quantidade de alunos, né, de 25 alunos exatamente. Então, a gente só com essa primeira informação a gente já conseguiria encontrar a resposta certa dessa alternativa, dessa primeira questão e eliminar as outras todas. Tá? Mas só a título de solidificação dessa informação, vamos ver as outras informações. Olha, de 3 a 5 salários mínimos, o gráfico me diz que, é só eu seguir aqui para a esquerda, 40. E aí eu comparo com a linha de 3 a 5, essa linha aqui, 40. Tá? Na segunda tabela está dizendo que é 25, então a gente já viu aqui no gráfico que não é verdade. Então vamos comparar as outras colunas. De 5 a 7, está dizendo aqui que é 15, a gente vai chegando aqui na parte mais superior dessa coluna, realmente 15. Tá? A penúltima, de 7 a 9, nós vamos aqui andando para a esquerda, 10. 10 alunos, corresponde a 10 alunos aqui, certo? E por último, a última coluninha, que tem só uma linha, então a gente chega aqui para a esquerda e vê que acima de 9, apenas 5 alunos. Tá? Aqui, acima de 9, 5 alunos. Então, percebam que basta dar uma olhada no gráfico e comparar com os dados que estão nas tabelas que eu vou descobrir facilmente qual é a minha tabela que corresponde a esse gráfico. Tá legal? Então, voltando ao nosso modo de visualização anterior, né, com todas as alternativas aparecendo, então percebam que, como eu falei, olhando para o gráfico e para todas as tabelas, a primeira linha já diz qual é a resposta certa, porque a única que está abaixo de 3 salários mínimos, que
contém 25 alunos, que é o que está aqui, ó, é somente essa tabela A, que a tabela B diz que é 40, a tabela C 30 e a tabela D 20. Né? Então, a gente consegue, por isso que eu disse no início, que esse tipo de questão é bem simples. Tá? Basta a gente olhar para o gráfico e fazer a comparação, né, com cada dado que está sendo apresentado na tabela. Ok? Então a resposta para essa primeira questão é a letra A. Essa segunda questão, o enunciado diz assim, o núcleo dessa questão é a gente montar uma equação, né, uma função no caso, que nos permita calcular o que está sendo solicitado em qualquer valor. Tá bom? Então ele nos dá alguns dos valores para que a gente tenha condições, tenha meios de montar essa função. Tá? Então vamos ver aqui. Ó. Um arquiteto cobra por seus projetos um valor fixo de R$500, mais R$8 por metro quadrado de construção. Por um determinado projeto, esse arquiteto recebeu R$1.460. A equação que permite calcular quantos metros quadrados tem esse projeto é, então temos algumas alternativas. Então vamos analisar com calma esse problema. Então vamos lá. Primeira informação. Um arquiteto cobra por seus projetos um valor fixo de R$500, mais R$8 por metro quadrado. Tá? Então o que isso quer dizer por metro quadrado? Então vamos imaginar algumas hipóteses. Digamos que eu contrate esse arquiteto para fazer uma obra de 1 metro quadrado. Então o valor é fixo, independente da quantidade de metros quadrados, que é R$500, e mais R$8 por metro quadrado. Então, como eu contratei ele para 1 metro quadrado, então eu multiplico 8 por 1, né? Porque 500 é a parte fixa, R$8 por metro quadrado. Então isso aqui vai nos dar R$508, que vai ser o custo para que a gente, ao contratar esse arquiteto, a gente consiga concluir a nossa obra. Então vamos lá. Só que agora eu não quero mais por 1 metro quadrado, eu quero contratar ele para uma obra com 2 metros quadrados. Então 500 é a parte fixa, mais R$8 vezes 2, que é a quantidade de metros quadrados que eu quero agora. Então isso aqui já vai ficar 516. Então agora eu não quero mais 2 metros quadrados, eu quero 3 metros quadrados. Então 500 é a parte fixa, mais R$8 vezes a quantidade de metros que eu quero contratar meu arquiteto. Então vai dar o total de 524. Então percebam que nós temos sempre, em todas as três situações, e aqui a gente poderia colocar mais outros exemplos, mas não há necessidade, a gente já consegue identificar um padrão. Então essa primeira parte aqui, ó, é a parte fixa, né? Percebam que ela não muda. O que vai mudar? Vai mudar aqui, ó, a quantidade de metros quadrados. Deixa eu apagar isso aqui, esse R ficou muito horrível. Metros quadrados de construção. Né? Então, se essa parte aqui é a minha variável, então eu posso colocar ela como sendo x. Tá? Porque aí eu vou ter uma liberdade de escolher a quantidade de metros quadrados da minha construção. Então a minha equação, no caso, nem é equação ainda, né? É uma função. Então a minha função ficaria assim, olha, y que seria o custo total da minha obra, o custo total é igual a 500 mais R$8 e vezes o x, que é a quantidade de metros que eu tenciono propor
ao arquiteto para contratar os seus serviços. Tá legal? Então essa daqui é a minha função. Então percebam que eu falo função, o problema fala equação. Vejam bem, equação é quando eu tenho um valor já pronto para a minha expressão. Eu tenho um valor já exato, já foi calculado previamente. Quando eu não tenho esses valores, né, esse valor está representado por y, e tem uma outra variável que x, então isso aqui é uma função. Por quê? Porque eu tenho as minhas incógnitas aqui para depois colocar valores para elas. Né? Enquanto eu não determino valores para o x, o valor do y não existe. Né? Por isso que se trata de uma função. Só que no caso, o enunciado está dando o valor do y aqui, ó, R$ 1.460, que é o custo total da obra contratada. Então, a gente pode substituir o y por 1.460. E aí, né, o meu y sendo 1.460, eu posso substituir aqui na minha função. Tá? Então, o valor, a equação agora, né, quando eu tenho o valor já determinado, para calcular quantos metros quadrados tem esse projeto, vai ser o seguinte, vai ser 1.460 igual a 500 mais 8 vezes x. Tá? Porque aí, agora, através de manipulações algébricas, eu vou isolando esse x, né, jogando todos os valores para o outro lado do sinal de igualdade. Vai chegar um momento em que esse x vai ficar sozinho, eu vou encontrar quantos metros quadrados de construção eu contratei para ter esse valor de R$ 1.460. Tá bom? Então, está aqui a minha equação, que corresponde à letra B. Tá? A nossa próxima questão, a gente vai ter que fazer uma manipulação com unidades de medida. Tá? Então vamos ler aqui o enunciado. Uma fábrica de laticínios recebeu uma encomenda de 100 kg de requeijão. Ele foi armazenado em copos com capacidade para 200 gramas. Quantos copos de requeijão foram necessários para suprir essa encomenda? Então percebam que eu tenho uma quantidade aqui com uma certa unidade de medida, né, 100 quilogramas, e os copos têm uma outra unidade de medida que é 200 gramas. Então, para que eu possa saber quantos copos de requeijão essa encomenda foi suprir, eu tenho que transformar, né, tenho que deixar as duas unidades, os dois valores, com a mesma unidade de medida. Tá? Então, eu tenho 200 gramas para passar para quilograma, ou pego esses quilogramas e passo para gramas. Né? Percebam que a gente sempre, em matemática, eu costumo falar para os meus alunos, que a gente sempre tenta facilitar ao máximo o nosso trabalho, a nossa vida. Então, para eu transformar 200 gramas em quilogramas, eu teria que ficar dividindo por 1000, aí daria um número com vírgula. Né? Então, algo um pouco mais trabalhoso, não seja impossível, né, um bicho de 7 cabeças, mas mais trabalhoso. Então, por conta dessa busca por uma maior facilidade, vamos transformar 100 kg em gramas, né, porque aí a gente depois faz o restante da operação para saber quantos copos de requeijão a encomenda atendeu a encomenda. Tá? Então vamos lá. Então eu sei que 1 quilograma corresponde a 1000 gramas, tá certo? Quilograma corresponde a 1000 gramas. Como eu tenho 100 quilogramas, colocando as mesmas unidades medidas uma embaixo da outra, eu quero saber agora a quantidade de gramas que vai dar 100 quilogramas. Então eu faço aqui uma multiplicação cruzada. Então, faço aqui a multiplicação cruzada. O que vai gerar? Que 1 vezes x, tá? 1 vezes x é igual a 1000 vezes 100. Então vai dar 1000 vezes 100, 100.000 gramas. Né? Então o valor, né, a conversão de 100 kg para grama vai dar 100.000 gramas. Tá bom? Então eu tenho o valor de 100.000 gramas, agora as duas unidades estão com a mesma unidade de medida, de gramas e gramas.
Agora eu posso dividir 100 mil gramas por 200 gramas, que é o valor de cada capacidade de cada copo, para saber quantos copos vão ser usados nessa encomenda. Então, para saber a quantidade de copos, basta eu pegar a quantidade total de requeijão, que é 100 mil gramas, e dividir pela capacidade de cada copo, que é 200 gramas. Então, 100 mil dividido por 200, eu corto aqui 2 zeros, e o 2 eu posso simplificar com 10, tá? Então vai ficar 2 dividido por 2 dá 1, 10 dividido por 2 dá 5. Então o que restou? 500 copos. Resposta letra D. Tá bom? Bom, a próxima questão, o enunciado pede que a gente resolva a expressão numérica abaixo. Para que a gente possa resolver essa expressão sem maiores problemas, basta que a gente lembre daquela palavrinha, né, a gente pega a primeira letra de cada uma das operações para dar a ordem delas, né, é como se fosse um artifício de memorização. A palavra é pendas. Então, cada uma dessas letras aqui representa uma operação e ela já aproveita para nos dizer a ordem que essas operações vão acontecer, né? Então, o P é a primeira letra de parênteses, né? E aí, esses parênteses entram também os colchetes e as chaves. Né? O E vem de expoente, aí é tanto a potenciação quanto a radiciação. O M vem de multiplicação, o D de divisão, o A de adição e o S de subtração. Então, percebam que aqui estão as primeiras letras de cada uma das operações, que vai nos dizer a ordem que essas operações devem ser feitas diante de uma expressão. Então, a gente vai dar uma olhada aqui. Então, nós temos uma subtração, temos uma soma, uma multiplicação e uma soma. Então, seguindo aqui o padrão da nossa palavra, né, ordenadora das operações, nós vemos que a primeira delas, né, nós não temos parênteses nem expoentes, mas temos multiplicação. Então a multiplicação a gente vai fazer primeiro. Tá? Então está aqui a multiplicação. A gente vai fazer a multiplicação primeiro. Então vamos lá. 4,5 vezes 3,7. Temos lá 35, 7 vezes 5, 35 vai 3. 7 vezes 4, 28, com 3, 31, tá certo? Agora, 3 vezes 5, 15, vai 1. 3 vezes 4, 12, 1, 13, tá? Então, basta somar, 1 mais 5 dá 6, 3 mais 3, 6, 1, e agora a gente vai contar a quantidade de casas decimais, né? Então temos uma e duas, uma no número que já vai ser multiplicado e no multiplicador, tá? Então vai ser a vírgula colocada 2 casas à esquerda. Então a gente resolveu essa parte aqui. O que restou? Restou apenas subtração e soma. Então nós temos adição e subtração, são as duas últimas operações. Agora não tem problema nenhum, a gente pode fazer na ordem que está da esquerda para a direita, à medida em que os valores com os seus respectivos sinais apareçam, tá bom? Então vamos lá. 8,4, vamos fazer primeiro as operações de soma, mais 16,65, mais 9,1, tá? Então aqui a gente pode preencher com 0 para facilitar a soma, dá 5. 4 mais 6, 10, mais 11, vai 1. 1 mais 8 dá 9, 9 e 6 dá 15, 15 e 9 dá 24. Sobe 2 aqui, 34,15. Esse aqui é o resultado das operações de soma. Agora basta a gente subtrair o 2,6. Tá?
que é a única subtração que temos nessa expressão. Então a gente preenche aqui com 0 para facilitar. 5 menos 0 dá 5. 1 menos 6 não dá, eu preciso pegar um emprestado aqui, vai virar 3. E aqui 11. 11 menos 6 dá 5. 3 menos 2 dá 1. E por último 3, não esquecendo a minha vírgula. Então o resultado, 31,55, letra A. Bom, a próxima questão diz o seguinte, nós temos uma série de semi-retas. Né? Semi-retas são retas que têm um início e tem uma setinha apontando a direção e o sentido dessa semi-reta. E o que acontece? Cada uma delas está numa posição. E essas posições são determinadas por ângulos. Né? Então, é como se fosse um trajeto. Né? E não é como se fosse, é um trajeto. Né? Observe que o trajeto abaixo que a Mariana faz para ir da sua casa até a escola. Então, aqui está a casa dela, ela vai para cima, depois ela dobra, ela faz uma guinada à direita, continua caminhando, depois ela vira à esquerda, depois sobe e por fim ela vira à direita até chegar na escola. Tá? Então o que diz o enunciado? Durante esse percurso ela muda de direção 4 vezes. Então nesse percurso, qual é o ângulo que corresponde a uma mudança de direção menor que 90 graus? Então nós temos aqui, olha, o ângulo de 90 graus, né, ele tem esse símbolo aqui para indicar que é um ângulo de 90 graus. É um ângulo reto. Tá? Então, todo ângulo que seja menor do que 90 é o que eu estou buscando. Tá? Então vamos lá. E para facilitar o nosso trabalho, a gente pode usar essa linha, esse plano quadriculado que foi colocado para marcar o trajeto de Mariana de sua casa até a escola. Então, quando ela sai de casa, né, a primeira mudança de percurso, percebam aqui, olha, que esse ângulo alfa é maior do que 90, porque se fosse 90, seria aqui assim, olha. Tá? O ângulo reto. Então, ela foi um pouco mais além, então nós temos diante de um ângulo obtuso, um ângulo maior do que 90 graus. Tá? Aí ela prossegue e faz a segunda modificação de direção. Então percebam que o ângulo para ser de 90 graus ele teria que ter esse formato. Percebam que a inclinação que ela fez foi menor do que 90 graus. Né? Então aqui nós já temos o nosso primeiro ângulo menor do que 90 graus. Tá? Menor do que 90 graus. Ela continua caminhando, chega aqui, ela faz uma outra mudança de direção, só que aqui o símbolozinho de 90 graus, ela fez uma mudança exatamente 90 graus, isso aqui não nos interessa. E por fim, a última mudança de posição, a quarta, né? Percebam que se fosse um ângulo de 90 graus, seria desse formato. E ela foi um pouquinho mais para baixo do que 90 graus, então é um ângulo maior do que 90 graus. Então todos esses trajetos aqui, ó, isso aqui é maior do que 90 graus e aqui também é maior do que 90 graus. E esse aqui de baixo é igual. Esse aqui é igual a 90 graus. Então, o único ângulo, né, nessas mudanças de direção que ela fez até chegar à escola, o único ângulo que é menor do que 90 graus é esse ângulo aqui, ó, que é representado pela letra grega beta. Então essa letra aqui, ó, é uma letra grega que o nome dela é beta. Então essa corresponde à mudança de direção menor que 90 graus. Então resposta letra B. A próxima questão é sobre equivalências de fração. Né? Essa questão aqui também ela é relativamente fácil. Frações equivalentes, elas são múltiplas ou divisórias da fração original. Né? Então nós temos aqui 3/4. Né? Então se nós quiséssemos frações equivalentes a ela, por exemplo, múltiplas dela, como é que a gente consegue um múltiplo de uma fração? A gente multiplica tanto o numerador
quanto ao numerador por um valor qualquer. Não, mas a gente tem que multiplicar os dois termos. Se a gente multiplicar apenas um deles, a fração perde, ela deixa de ficar com o mesmo valor. Tá certo? Uma fração equivalente é aquela fração que, mesmo depois de fazer essas multiplicações, ela continua com o valor original. Então vamos ver aqui, ó, 3 dividido por 4. 3 dividido por 4 eu não posso, eu tenho que... porque o 3 é menor do que o 4, então eu tenho que acrescentar um zero e boto um 0, aqui. Tá? Então agora 30 por 4 dá para fazer, é igual a 7. 7 vezes 4, 28. Tá? Então sobra 2. 2 dividido por 4 não dá, então eu acrescento um 0 e 5. Né? 20 dividido por 4 dá 5 e aqui sobra 0. Então o valor dessa fração, 3 quartos, é 0,75. Então a fração equivalente ela tem que continuar valendo 0,75. Então vamos ver aqui. Ó. Tem os 7 quartos, né? Ela continua com um dos termos continua sendo igual, né? 4. Então não é a alternativa A, nem a alternativa B também não, porque aqui eu só multipliquei por 2 a primeira parcela, mas a segunda não permaneceu intacta. A letra C é 13 e 14. Não tem nenhum número que eu possa multiplicar o 4, que dê 14, e esse mesmo número multiplicar o 13 e vai dar 13. Não tem como. Agora, a alternativa D, ela é interessante, porque olha só, o denominador é 12, então 12, de 4 para 12 eu multiplico 3. Tá? Então vai dar 12. E o 9, se eu multiplicar o 3 do numerador, também vai dar, né, 9 e 12. Eu posso, esse mesmo valor, eu multipliquei os dois fatores, né, o numerador e o denominador, e obtive outra fração que é equivalente àquela primeira. Então percebam que já tenho minha resposta, mas eu posso eu posso me certificar se realmente vai dar aquele valor de 0,75. Como que eu faço isso? Dividindo 9 pelo 12. Tá? Então, 9 dividido por 12 eu não tenho como. 9 é menor do que 12, então eu acrescento um 0 e coloco o 0, aqui. Agora, já posso dividir. Então, eu posso colocar aqui 7. Então, 7 vezes 2 dá 14, vai 1. 7 vezes 1, 7, e 1 que foi da primeira multiplicação, 8. Tá? Então, 90 menos 84 dá 6. 6 por 12 não dá, acrescenta um 0. 60 dividido por 2 agora dá, que é 5. Resta 0. Então percebam que eu obtive o mesmo valor o meu quociente está igual. Tá bom? Então, tá tranquilo. Então nós conseguimos encontrar a nossa fração equivalente. Então a resposta, letra D. Então lembre-se, fração equivalente, eu tenho que encontrar novos valores para o numerador e denominador, mas que mantenham o resultado final da fração original. Tá? Bom, a próxima questão é o seguinte, olha. Observe os triângulos abaixo. Então tem 4 triângulos com ângulos internos já especificados. E aí a pergunta é, qual desses triângulos é equilátero? Então, triângulo equilátero é o triângulo que tem todos os lados iguais. Como ele tem todos os lados iguais, os ângulos internos desse triângulo também são iguais. Né? E lembrando que a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus. Se a gente somar aqui, todos eles vão dar 180 graus, mas o único que todos os ângulos são iguais, correspondente aos 3 ângulos, aos 3 lados iguais desse triângulo, é o terceiro triângulo aqui. Ó. Percebam que todos os ângulos medem 60 graus, logo todos esses lados têm a mesma medida. Então o único triângulo equilátero desses 4 triângulos é o terceiro triângulo, resposta letra C.
A próxima questão foi dada uma reta numérica com dois valores já preenchidos, um ponto M no meio dessa reta numérica, e aí está sendo solicitado o seguinte, que observe a reta numérica representada abaixo, essa reta está dividida em segmentos de mesma medida. O número correspondente ao ponto M é, então se ele está dizendo aqui, a reta está dividida em segmentos de mesma medida, então percebam aqui, olha, eu tenho o 4, tenho o 5, e percebam que em cima do 4 e do 5 tem um tracinho com um determinado comprimento, tá certo? E entre esses números tem um outro tracinho, só que é um pouquinho menor. Então esses tracinhos maiores correspondem aos números inteiros, então eu posso já preencher, né, os números inteiros com esses tracinhos maiores. Então aqui, ó, 4, 5, 6, o próximo 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Então, esses são os números inteiros correspondentes aos tracinhos menores. O nosso ponto M está sobre um desses tracinhos menores. Esses tracinhos menores estão exatamente no meio entre os dois inteiros. Então, cada pedacinho desse aqui corresponde a 0,5, tá certo? Então, esse primeiro ponto, tracinho aqui, corresponde a 4,5, esse outro a 5,5 e assim por diante. O nosso número está entre o 8 e o 9. Então, entre o 8 e o 9, nós vamos dar uma olhada aqui. Ó. O único número que está entre o 8 e o 9 é o 8,5. Tá? Então, o nosso ponto M é 8,5, letra B de bola. A próxima questão diz o seguinte. Observe abaixo as dimensões internas de um reservatório de água que possui formato de paralelepípedo retângulo. Então, está aqui o desenho do nosso reservatório de água, com 4 metros de altura, 12 metros de comprimento e 8 metros de largura. Então, qual é a pergunta? Qual a quantidade máxima de água que esse reservatório suporta? Então, se nós temos um reservatório, e está dizendo aqui ó, que possui o formato de um paralelepípedo retângulo, e quer saber a quantidade máxima de água, nós estamos diante de volume. Volume, nós temos que multiplicar todas as dimensões que estão sendo oferecidas, porque nós temos a altura, nós temos o comprimento e a largura. Então, volume do paralelepípedo nada mais é do que multiplicar a altura vezes o comprimento vezes a largura. Então aqui, qual é a altura? 4 vezes 12 vezes 8. Então, 4 vezes 12 dá 48, vezes 8, a gente faz aqui no cantinho, dá 8 vezes 8 dá 64, sobe 6, 8 vezes 4, 32, mais 6, 38. Então nós temos aqui 384, e qual é a unidade de medida? Percebam que todas as medidas estão em metro, então se eu multiplico metro vezes metro vezes metro, né, segundo a regrinha de potência, vai ficar metro cúbico. Então 384 metros cúbicos, resposta letra D de dado. Tá bom? A próxima questão é a questão para resolver uma expressão. Então nós vamos usar novamente aquela nossa palavrinha, pendas, para identificar quais são as operações que fazem parte da expressão. Então vamos lá, tem parêntese? Tem. Beleza. Então é o primeiro que a gente vai ver. Só que tem dois termos com parênteses. Tem dois termos com parênteses. Temos o primeiro aqui com um expoente, o letra E de expoente, e depois temos um termo separado apenas com
o sinal negativo aqui. Tá? Então vamos resolver primeiro esse daqui. Dá menos 3 ao quadrado. Isso aqui é igual a 9 positivo, porque menos vezes menos dá mais. Tá? Então a gente separa. Agora a gente vai resolver a segunda parte dessa expressão. Então nós vamos ter o menos 45 dividido por 15. Tá? Então vamos lá. Menos 45 dividido por 15, isso é igual a menos 3. Menos dividido por mais dá menos. Tá bom? Então eu tenho 9 e menos 3. Então vamos lá. Tenho 9 mais menos 3. Então é o resultado aqui dessa segunda operação. Então 9 mais menos 3 é a mesma coisa que o 9 menos 3, né? Porque o sinal da frente do parêntese é um sinal de mais, então o sinal de mais ele não modifica o sinal de dentro do parêntese. Então isso aqui é a mesma coisa que 9 menos 3, que é igual a 6, resposta letra C. Bom, a próxima questão, o enunciado diz o seguinte: são necessários 4 baldes totalmente cheios para encher um reservatório de 30 litros. Quantos desses baldes totalmente cheios são necessários para encher um reservatório de 45 litros? Né? Então nós temos duas formas de resolver esse problema. A primeira delas é uma regra de 3. Eu pego aqui, 4 baldes, eles enchem, né, um reservatório de 30 litros. Quantos baldes, que eu não sei, encherão um reservatório de 45 litros? Então eu faço aqui uma regra de 3, vai ficar 30 vezes x é igual a 45 vezes 4, vai dar 20, vai 2, dá 180. Então 180. Então deixando o x aqui sozinho, pego o 30 e passo para o outro lado dividindo. Então x é igual a 180 dividido por 30, que é igual a 6 baldes. Tá? A outra forma de fazer isso aqui é o seguinte: analise da seguinte maneira. 4 baldes enchem 30 litros, certo? Um reservatório de 30 litros. O outro reservatório tem 45 litros, tá certo? Então olha só, se eu diminuir um do outro, 45 menos 30, vai sobrar 15. Então 15 nada mais é do que a metade do primeiro reservatório. Então, para encher 30 litros eu tenho que usar 4 baldes, para encher 15 eu preciso de 2 baldes apenas. Né? Então, se eu somar essas duas aqui, eu vou ter 45 litros e 6 baldes. Tá? Então, resposta letra A. Uma questão bem tranquila, espero que todos tenham acertado essa questão. Essa questão aqui também é bem simples. O enunciado diz o seguinte: olha, a planta abaixo representa a escola onde Carolina trabalha. Então, Carolina está bem aqui, no refeitório. Tá? Então, para ir até a sala onde dá aula, Carolina saiu do refeitório, virou à esquerda e entrou na terceira porta à esquerda. Em qual sala Carolina dá aulas? Então, vamos fazer, né? Vamos usar a planta dessa escola para saber qual é a sala que Carolina dá aula. Então vamos lá. Ela está no refeitório. Então, Carolina saiu do refeitório, virou à esquerda. Então, virou à esquerda. Tá? Virou à esquerda. E entrou na terceira porta à esquerda. Então, tem uma porta aqui, tem 2 portas aqui, e tem 3 portas. Então, ela veio, entrou na terceira porta. Então, a sala em que ela dá aula é a sala 3, alternativa D de dado. Tá bom? Essa questão aqui também, né, a questão 39, ela é bem tranquila. O enunciado diz o seguinte: Ana e Paula colecionam figurinhas. Ana tem 255 e Paula 98.
Quantas figurinhas Ana tem a mais que Paula? Então, se a Ana tem 255 e a Paula tem 98, então para eu saber aqui, né, para eu saber quanto é que uma tem a mais do que a outra, basta eu fazer a subtração. Então 5 não dá para diminuir por 8, eu vou pegar emprestado aqui 1, dá 15, 15 menos 8 dá 7, 4 não dá para subtrair 9, eu peço aqui 1 emprestado, agora 14 por 9 dá 5, e por fim o 1. Então Ana tem 157 figurinhas a mais do que Paula. Resposta letra C. Essa questão também, apesar de ter uma tabela que, num primeiro olhar, você pode pensar que é uma questão difícil, mas ela é bem tranquila. Vamos ler, né? O segredo é ler com calma o enunciado. Na tabela abaixo está representada a quantidade de pães vendidos em uma padaria durante uma semana. Então, pão de batata 200 unidades, pão de cachorro quente 150, pão de sal 400 e pão doce 250. Então a pergunta é, qual foi a quantidade total de pães de sal e pães doces vendidos nessa padaria durante essa semana? Então basta eu dar uma olhada na tabela, quantos pães de sal e quantos pães de doces e somar as duas quantidades. Então, pão de sal 400, né? Pão de sal, e pão doce 250. Então basta somar 5 mais 0 dá 5, 4 mais 2 dá 6, 650, a resposta letra C. Tá? A próxima questão é o seguinte: observe a reta numérica abaixo. Ela está dividida em segmentos de mesma medida. A pergunta é, qual é o ponto que melhor representa o número menos 5 nessa reta? Então vamos lá, vamos localizar primeiro o zero. Então o zero está aqui. Ó. Então a gente sabe que a partir do zero, à direita nós temos os valores positivos. E à esquerda nós temos os valores negativos. Tá? Então se nós temos... Eu quero ver qual é o ponto que representa o menos 5. Então o menos 5 é um número negativo, então ele vai estar à esquerda do zero. Eu não preciso me preocupar com os pontos à direita, que são pontos positivos. Então vamos lá. Vamos ver os números que estão sendo fornecidos. Eu tenho o menos 4 e menos 8. Então, do zero pula um tracinho que não tem número, vai para o menos 4, depois pula outro e vai para o menos 8. Então, cada tracinho corresponde a 2 unidades. Porque, olha, de 0 até aqui dá menos 2, depois menos 4, depois menos 6 e depois o menos 8. Tá certo? Aqui para a direita também, ó, aqui tem 4 e 8, então aqui seria 2, 4, 6 e 8. Tá? Mas eu quero os números negativos. Então o menos 5 vai estar entre quem? Vai estar entre o menos 4 e o menos 6. Então o que é o ponto que está entre o menos 4 e o menos 6? É o ponto P. Então menos 5 nessa reta numérica corresponde à letra P, ao ponto P. Então resposta letra A. A próxima questão diz o seguinte: o consumo diário de água em uma determinada casa é de 750 litros de um reservatório com capacidade para 1000 litros de água. A fração que representa o consumo diário de água dessa casa em relação à capacidade do reservatório é... Então vamos lá, gente. Fração. A fração ela tem esse traço, né, que corresponde ao traço de divisão. Então aqui em cima nós temos o numerador e na parte de baixo nós temos... numerados não, é numerador. E embaixo temos o denominador. Certo? O numerador diz quantos pedaços do todo eu tenho. E o denominador é o total, né? O todo.
representa o todo, e o numerador a parte do todo que foi tirado. Então, se eu tenho, qual é o meu todo nessa minha fração? É a capacidade do meu reservatório completo, que é 1000 litros. Então, 1000 litros, tá certo? Desses 1000 litros, né, eu coloquei, o consumo de água é 750 litros daquela casa. Então, eu tenho disponível 1000, mas eu só usei apenas 750. Tá? Então, está aqui a minha fração, que corresponde à letra B de bola. Tá bom? Então, sempre assim, fração. A fração é um todo que está no denominador, e em cima no numerador vai ser a parte que eu tirei daquele todo. Tá legal? A próxima questão é uma questão para calcular a área de uma figura geométrica. Então o enunciado diz o seguinte: João comprou um terreno retangular com 15 metros de largura por 30 metros de comprimento. Então qual a área do terreno comprado por João? Então vamos lá. Um terreno retangular, então ele tem a forma de um retângulo. Tá? Forma de um retângulo. Então vamos melhorar esse nosso retângulo. Então está aqui. Então nós temos o terreno em forma retangular que o João comprou, né, tem 15 metros de largura e 30 metros de comprimento. Tá certo? Então, qual a área do terreno comprado por João? A área, né, que é toda essa superfície aqui, para que eu possa determinar o valor dessa superfície completa, basta eu multiplicar o comprimento vezes a altura. Então a área é igual ao comprimento vezes a altura. Comprimento é 30, altura 15, 30 vezes 15 dá 400 metros quadrados. Por quê? Porque metro vezes metro. Tá? Metro vezes metro é igual a metro ao quadrado, potenciação. Então, resposta letra D. A próxima questão ela é até simples também, ela nem está pedindo para que a gente simplifique essa expressão, ele já nos deu um valor numérico para a variável x, e aí o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse valor e vai substituir. Dentro da expressão, onde tiver x, a gente vai colocar menos 2. Tá? Então, ó, observe a expressão algébrica no quadro abaixo. É uma fração, né, o numerador é x ao quadrado menos 4x e o denominador x mais 1. Qual é o valor numérico dessa expressão para que x, quando x for igual a menos 2? Então, nós temos ali, ó, x ao quadrado menos 4x sobre x mais 1. Onde tem x, a gente substitui por menos 2. Então, a primeira aqui, ó, vai ficar menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes menos 2, e por fim, menos 2 mais 1. Percebam que eu coloquei o menos 2 entre parênteses, por quê? Porque como é um número negativo, eu colocando entre parênteses, isso me facilita para que eu tome cuidado na hora que eu for fazer as operações com sinais, né, usando números negativos e números positivos. Aí fica mais fácil, né, eu fico mais atento, tenho mais cuidado na hora de fazer as operações. Tá? Então vamos lá. Menos 2 ao quadrado é menos 2 vezes menos 2. Menos vezes menos dá mais, então aqui dá 4. Menos 4 vezes menos 2, tá? Menos vezes menos dá mais, 4 vezes 2 dá 8, mais 8. Sobre menos 2 mais 1, né? Menos 2 mais 1 dá menos 1. Então aqui nós temos em cima 4 mais 8 dá 12, dividido por menos 1. Dividido por menos 1 dá mais, dividido por menos é igual a menos, 12 dividido por 1 dá 12. Então está aqui a nossa resposta, que corresponde à letra A. Bom, a nossa próxima questão é uma questão bem simples. Nós temos 4 quadriláteros dentro dessa malha quadriculada e
o enunciado diz que para que a gente observe abaixo os quadriláteros que Denise desenhou e qual desses quadriláteros é um losango. Então, o losango é um quadrilátero cujos 4 lados são iguais. Né? Os 4 lados são iguais, ele parece um quadrado, só que ele tem o formato de uma pipa ou de um balão. Então, o único que se enquadra nesse esquema é o quadrilátero de número 3. Tá? Então, nós percebemos aqui, olha, até utilizando a questão da malha quadriculada, olha, um dos vértices está aqui no cruzamento entre essas duas linhas, então percebam aqui, ó, o próximo está 3 quadradinhos depois, o de cima 3 quadradinhos para a esquerda, o de baixo aqui está 3 quadradinhos também para a esquerda, então você perceba que eles têm todos o mesmo tamanho. Então isso corresponde a um quadrilátero de nome losango. Então a resposta é a letra C. Tá bom? Essa próxima questão é uma questão de porcentagem, mas lembrando que porcentagem nada mais é que uma fração. Né? É uma fração, e a fração, como é que é? A gente pega embaixo o todo, né? O todo, e em cima a parte desse todo. Então, uma confecção produziu 400 biquínis. Então, o todo é o todo e a parte do todo. Então, quem que é o todo? 400 biquínis. Quem é a parte? A 50, que está com defeito. Então, eu quero saber qual é a porcentagem do total de biquínis produzidos que apresentou defeito. Tá certo? Então, basta eu dividir 50 por 400. Né? 50 por 400 não dá, então eu tenho que acrescentar um zero e coloco 0, nesse cantinho aqui. Tá certo? Então vamos lá. Aqui eu posso cortar os 2 zeros. Então 5 dividido por 4 dá 1. 1 vezes 4 dá 4, sobra 1. Tá? Então 10, né? Porque 1 não dá para dividir por 4. 10 dividido por 4 dá 2, isso aqui é igual a 8, e aí sobrou 2 dessa subtração. 2 por 4 não dá, então mais um zerinho aqui, e preencho com 5, e agora resta 0. Então 0,125. Então olha só, 0,125. Percebam que a resposta não está com esse formato. Né? Então, nós temos que... A porcentagem é o seguinte, é um número decimal que quando eu faço a multiplicação, né, desse número por 100, eu consigo encontrar o número que eu estou procurando. Tá? Então, veja bem, 0,125. Qual desses números aqui parece com a resposta que eu obtive? Parece esse aqui da letra B. O que é 12,5%? Isso aqui é a mesma coisa que eu pegar... Isso aqui é a mesma coisa que eu pegar o 12,5 e dividir por 100. Isso quer dizer porcentagem, é dividir por 100. Então, se eu pegar 12,5 e dividir por 100, né, vejam que interessante. Vou até apagar isso aqui do lado. Vou pegar o 12,5 e vou dividir por 100. Né? Então, olha só, 12 é menor do que 100, não dá. Então, eu tenho que, como tem uma vírgula, então eu vou andar com essa vírgula uma casa decimal e vou acrescentar um 0, aqui, tá bom? Aí o 125 já vai dar para eu fazer a multiplicação. Então, 125 dividido por 100 dá 1. Então, boto 100 aqui, faço a subtração, sobra 25. 25 é menor do que 100, então acrescento um 0. Agora já consigo fazer a divisão, dá 2, 2 vezes 100 dá 200, faço a subtração, 50 por 100 não dá, então acrescento um 0,
agora eu posso dividir, dá 5, resto 0. Então 12,5 é a mesma coisa que 12,5%. Tá? 0,125 é a mesma coisa que 12,5%. Né? Isso que quer dizer porcentagem. Quando eu pego o valor, né, esse símbolo aqui é o símbolo de porcentagem, então eu pego o valor numérico e quando ele está acrescido esse porcento aqui, é porque eu estou dividindo aquele valor por 100. Tá? Então a resposta aqui para a nossa questão, né, a porcentagem do total de biquínis produzidos que apresentou defeito, 12,5%. Tá bom? Continuando aqui, ó, a próxima questão é uma questão de planificação. O que é planificação? É você pegar um sólido geométrico e, como se você pegasse uma tesoura, cortasse ele e deixasse ele aberto. Deixar totalmente aberto. Então o desenho abaixo apresenta um cone e a planificação desse cone tem 4 alternativas. Então nós vamos ter que escolher aquela que apresenta a planificação do cone. Então veja bem. No cone nós temos essa parte aqui, ó, de baixo, que corresponde à base do cone. Então todas elas, né, todas as figuras têm uma parte circular que representaria essa parte achurada em vermelho aqui do cone. E aí, o que é um cone? É como se fosse um funil, né? Essa parte tracejada aqui quer dizer que essa figura ela tem 3 dimensões, né? É um sólido. Então, veja bem, veja a posição em que se encontra essa parte circular. A alternativa A não poderia, porque para que isso acontecesse, né, a nossa parte circular tinha que estar aqui do lado, olha. Tinha que estar assim do lado. Tá? A alternativa B não pode, por quê? Porque a parte que é. Nós temos 2 figuras, nós temos a base circular e temos a outra parte que parece um triângulo. Essa letra B aqui parece um retângulo, então não tem nada a ver, né, esse posicionamento, esse formato de figura geométrica. Resta-nos as alternativas C e D. A alternativa C é parecida com a alternativa A. Né? Para que isso acontecesse, a parte circular ela tinha que estar na parte lateral aqui da figura. Não teria como a gente fazer o cone ter esse formato. A alternativa D ela corresponde, porque olha só, essa parte aqui e essa outra aqui da superior, percebam que ela envolve totalmente a parte circular. Ela consegue envolver todinho. E aí, essa parte aqui, ó, essa parte lateral, essa face lateral aqui, quando a gente faz a união, né, desses 2 segmentos, esse lado aqui e esse vão se juntar e vão fazer esse formato que está aqui. Se ficar difícil de vocês verificarem isso, peguem um pedacinho de papel, desenha a figura, né, dessa alternativa D, depois vocês cortam isso aqui, dobram a parte circular para dentro, e aí você percebe exatamente, aí faz a união dessas 2 faces, dessa e dessa, e vocês vão perceber que vão criar um cone. Então, em termos de planificação, a figura aqui, dentre as alternativas que foram dadas, a que melhor representa, né, a planificação desse cone é a resposta D, D de dado. As outras não tem como você, por mais que você faça dobraduras, use cola, você não vai conseguir encontrar o desenho que foi fornecido no enunciado dessa questão. Tá bom? Aqui nós temos uma outra questão de porcentagem, e aí, lembrando que porcento, esse símbolo aqui, significa dividir por 100. Tá?
Dividir por 100. Então nós temos uma fração aqui, olha, Eduardo precisa tomar 1/5 de um xarope por dia. Qual a porcentagem correspondente à quantidade diária de xarope a ser tomada? Então, ele tem que tomar 1/5 de xarope por dia. Então, porcentagem é dividir por 100. Aqui está dividido por 5. Então, a minha nova fração tem que estar dividido por 100. Tá? Então, de 5 para 100, eu tive que multiplicar quanto? Então, vamos lá. 100 dividido por 5 dá 10 dividido por 5 dá 2, que dá 0, abaixo outro 0 dá 20. Tá? Então, se eu multiplicar o 5 por 20, né, eu vou ter o 100, que eu estou procurando, que é dividir por 100. Então, só que essa aqui é uma fração, o que eu faço embaixo, no denominador, tem que fazer no numerador também para que mantenha o mesmo valor. Então, eu vou ter que multiplicar em cima por 20 também. Então, 1 vezes 20 dá 20. Então, essa aqui é a minha porcentagem. Né? Esse símbolo é dividir por 100, então dá 20%, resposta letra A. Tá bom? Essa questão aqui ela não é complicada, essa próxima. Basta que vocês tivessem lido com calma o enunciado. Tá? Em uma cidade do interior de Minas, o prefeito resolveu reformar a pracinha central de tal forma que em seu projeto ela terá um formato triangular. Tem aqui o formato de triângulo. E todos os lados iguais, medindo 36 metros. Então é um triângulo equilátero. Triângulo equilátero, tá bom? Nela haverá 3 canteiros, cujos lados terão a metade da medida do lado da pracinha. E no centro será instalada uma academia popular, cujo formato também triangular tem a dimensão obtida a partir da metade da medida dos lados dos canteiros. Então, o projeto dessa praça está representado no esquema abaixo. Então, a região onde está representada a academia será totalmente cimentada para comportar os aparelhos. A medida em metros do perímetro da região onde será instalada a academia popular é... Então, vamos lá. A pracinha vai ter formato de triângulo, tem 36 metros de lado, um triângulo equilátero. Tá? Vai ter 3 canteiros, cujo lado do canteiro está aqui especificado, vai ter 18 metros de lado, então são 3 triângulos equiláteros também. E aqui no centro, né, a região que sobrou, ele dividiu também numa área triangular, triângulos equiláteros, só que aqui agora a medida vai ser a metade da medida do canteiro. Então aqui vai ter 9, isso aqui vai ter 9, 9 e assim por diante. Então, aqui no centro vai ser instalada a academia, que vai ser totalmente cimentada e vai ter esse formato de triângulo equilátero também, só que um pouquinho menorzinho. Então ele vai ter em formato de triângulo, triângulo equilátero, 3 lados iguais. Então aqui vai ser 9 também, 9 também. Perímetro aqui, basta eu somar todos os lados desse triângulo. Então 9 mais 9, 18. 18 mais 9, 27. Então 9 mais 9 mais 9 igual a 27 metros. Esse vai ser o perímetro, resposta letra C. Próximo exercício. Em uma gincana de matemática, a professora dividiu a turma em grupos, sendo que cada um recebeu 5 fichas contendo os números inteiros indicados abaixo. Para ganhar um ponto, o grupo deveria acertar a soma dos números impressos nessas fichas. Então a primeira ficha, 242, a segunda, menos 347, a segunda, menos 565, a quarta, 198 e a quinta, 315. Então o enunciado diz o seguinte: o grupo que ganhou um ponto apresentou o resultado. Então a gente vai ter que somar, né? Vai ter que fazer as operações que estão sendo solicitadas com esses números inteiros e depois a gente vai ter um resultado final. Então, aqui nós não temos nenhuma multiplicação, nenhuma divisão,
nem expoente, nada, só soma e subtração. Então, qual o conselho que eu faço em casos como esse? Eu somo todos os que são positivos, somo os que são negativos, depois eu subtraio um do outro, tá bom? Então vamos lá, vamos pegar os números que são positivos. 242 mais 198 mais 315. Então 8 mais 2 dá 10, mais 5 dá 15, sobe 1. Aqui vai dar 1 mais 4 dá 5, 1 mais 9 dá 10, 15 sobre 1. Então 1 mais 2, 3, 3 mais 1, 4, 4 mais 3 dá 7. Então os números positivos dá 755. Agora a gente vai fazer a adição desses dois números negativos. Então ó, vai ficar menos 565 menos 347. Então, como eu estou menos com menos, é só somar os dois valores e manter o sinal negativo. Tá? Então 7 mais 5 dá 12, vai 1. 6 mais 4, 10 e 1, 11, vai 1. 5 mais 1, 6 e 3, 9, menos. Tá? Menos com menos continua menos. Então eu tenho menos 912 mais 755. Agora sim eu faço a subtração um pelo outro. Tá bom? Só toma cuidado com o sinal. Tá? Então vamos lá. Menos 912 e 755. Então 2 menos 5 não dá, eu peço um emprestado, que fica com 12. 12 menos 5 dá 7. E aí? 9, o 0 menos 5 não dá, peço aqui um emprestado. Tá? Então 10 menos 5 dá 5. E por fim 8 menos 7 dá 1. Lembrando que o sinal de menos está acompanhando o algarismo com maior número, né, com maior peso, então aqui vai ficar menos. Menos 157 é o nosso resultado. Resposta letra B. Tá bom? Essa questão aqui é bem interessante, é uma questão de ampliação de uma imagem, que foi, né, uma figura geométrica que foi colocada numa malha quadriculada. Então, a pergunta é, qual dessas alternativas representa a ampliação desse desenho, né, desse desenho aqui? Então, ampliar significa, o que é ampliar? É que ela vai, essa figura ao final ela vai ter o mesmo formato, só que ela vai estar maior em todas as dimensões. Tá bom? Então vamos lá. Percebam, vamos analisar por partes. Percebam essa face aqui, ó. Ela tem de comprimento 2 quadrados. Tá? Então, uma ampliação ela tem que ter mais do que 2 quadrados. Então, vamos dar uma olhada aqui. Ó. Aqui na letra A, essa aqui tem 4, beleza. Então, tem mais do que 2. Essa aqui também tem 4. Essa aqui tem 2 e essa aqui tem 3. Então, essa daqui a gente já descarta. Por quê? Porque não houve ampliação nessa face. Tá bom? Então, essa descarga a gente ficou com as letras A, B e D. Vamos ver aqui agora essa parte aqui. Ó. Tem 2 quadradinhos também, então uma ampliação tem que ter mais do que 2. Então aqui tem 4, beleza? Aqui também tem 4 e a B também, e a D também tem 3. Então todas elas têm mais. Vamos ver essa face aqui agora. Essa face aqui, ela tem 2 diagonais, então a face correspondente lá tem que ter mais do que 2 diagonais também. Então vamos lá. Aqui, essa tem 4 diagonais, essa aqui tem 2 e essa aqui tem 3. Então já descartou aqui. Ó. Já descartou. Essa B também não serve para gente. Tá bom? Restaram agora as alternativas A e D. A gente sabe que esse tipo de questão só admite uma resposta certa, então as duas não podem estar certas ou ela seria anulada. Então a gente precisa analisar o seguinte, vamos analisar
algumas particularidades da imagem original e ver se a gente consegue encontrar essa ampliação dessas particularidades nas figuras das duas alternativas que restaram, né? Porque a B e a C já não servem para a gente. Tá? A B e a C não servem. Então vamos lá. Vou destacar aqui em vermelho para ficar mais fácil. Então aqui, ó, percebam que nessa parte, na base menor, isso aqui é um trapézio, né? Essa base menor aqui do trapézio forma um triângulo com a parte central da base maior. Então vamos ver se a gente identifica isso. Base maior, aí nós temos aqui, ó, o nosso triângulo. Nossa, deixa eu fazer um triângulo menor aqui, melhor aqui. Tá aqui o triângulo. E aqui também tem um triângulo. Tá? Beleza. Agora, nós temos aqui, ó, um outro triângulozinho pequeno e mais um aqui em cima. Então, nós temos um triângulo com 2 de altura e 2 de largura, de base. Então, a gente continua. Vocês vão reparar que aqui também, ó, nós temos um triângulo de base aqui, 2 e 2. Tá? Veja bem agora. Nós já temos aqui nós temos como mudar a nossa percepção e já começar a descartar a letra D. Porque veja bem, esse triângulozinho aqui pequeno, guardando as proporções, o triângulo aqui da base menor, ele tem 2 quadrados, esse aqui passou para 3, então, e esse aqui, ó, com um quadrado só, guardando a mesma proporção, olha, de 2 passa para 3, então 1 deveria passar para 1,5, guardando a mesma proporção. E aqui de 1 passa para 2, então isso aqui não é uma ampliação correta, tá bom? Esse da letra A é uma ampliação correta, que um triângulo com um de lado passou para um triângulo de 2 de lado e de altura. Tá? E para fechar realmente o caixão dessa alternativa, dessa questão, nós temos o seguinte, olha, eu vou até mudar a cor aqui para que essa coisa fique bem claro para vocês. Esse desenho aqui, ó, ele tem um quadradinho e um triângulo, né? E aqui também, ó, um quadrado e um triângulo. Então, na primeira alternativa tinha que ser um quadrado com 4 quadradinhos e um triângulo com 2 de lado e 2 de altura, que é o que a gente pode enxergar aqui. Tá? E não acontece aqui nesse lado. Ó. Nós temos esse desenho aqui, ó. Tá? Para que fosse uma ampliação realmente com essa proporção de 1 para 1,5, nós teríamos que ter uma figura mais ou menos assim desse tipo. Não é o que acontece aqui. Então essa questão é a que eu considero a mais trabalhosa até agora, né, dessa prova de matemática do 8º ano, mas com um pouquinho de cuidado, um pouquinho de percepção, a gente consegue chegar à alternativa correta, que é a letra A. Tá bom? Obrigado pela visita. Não se esqueça de curtir se gostou do vídeo e inscreva-se no canal. Até a próxima!